Vamos lá. Pode começar. Já posso começar? Pode. Ah, então tá bom, vou Calma aí, começar. não tá muito bem ainda não. Ah, então tá. Aí, pode ir. Peraí, começa de novo. Não, pode ir. Não, Não, já tá ótimo. já tá ótimo? Já, vai. Posso começar então? Pode. Então tá. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do Economista Cristão. Eu sou o André de Mello, economista cristão, criador desse canal, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. Se você não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever, dá uma olhadinha lá no nosso canal, nós já temos mais de 120 vídeos falando sobre esses temas. Eu tenho certeza que algum vídeo pode te ajudar, e principalmente em finanças baseado na Bíblia, até porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E o vídeo de hoje é para responder uma pergunta de uma pessoa que mandou nos comentários de um dos meus vídeos. E qual que é a pergunta, meu amor? Se as igrejas podem investir. As igrejas, elas podem investir através do seu CNPJ? Ou seja, abrir uma conta numa corretora, comprar ações, comprar títulos públicos ou mesmo fundos de investimento, CDBs, enfim, todas as opções de investimentos que existem no nosso mercado financeiro atual. Pode ou não pode? Eu vou responder 2 pontos. O primeiro, a questão jurídica e legal do porquê não pode através do CNPJ e como as igrejas poderiam fazer algum tipo de investimento e sim, tem uma solução. Então vamos lá para o primeiro ponto. A questão jurídica. Através do CNPJ da igreja não é possível investir. E nós vamos explicar o porquê. A Constituição Federal, lá no seu artigo 150, no parágrafo 6, a linha B, nossa, eu decorei esse negócio que é bem complicado, tá? Constituição Federal, artigo 150, parágrafo 6º, a linha B, diz que é vedado ao Estado, ou seja, tanto o governo federal, estadual, municipal, cobrar impostos de templos de qualquer tipo de culto. Dentro deste artigo 150 não está só as igrejas, estão as associações, as ONGs, institutos, esse tipo de coisa. Ou seja, qualquer tipo de organização sem fim lucrativo não é cobrado imposto. E as igrejas se enquadram nesse tipo de instituição. Ela é uma instituição de culto, ou seja, um templo, pode ser igreja evangélica, católica ou qualquer outro tipo de religião. Elas são sem fins lucrativos, então elas não têm cobrança de impostos. E aqui que está o conflito do porquê você não vai poder abrir uma conta numa corretora com o CNPJ da igreja para você comprar ações. Porque funciona da seguinte forma. Quando você compra ação de uma empresa, as empresas, elas oferem lucro. Quando elas conseguem oferir lucro, elas dividem com seus acionistas, ou seja, com seus sócios, parte dessa lucratividade. Então, se uma igreja for lá comprar uma ação de uma empresa qualquer, essa empresa fechar o ano com lucro, ela vai dividir os seus lucros com seus acionistas. Imagine que a igreja é uma acionista. Então, a igreja está buscando lucro? Se a igreja está buscando lucro, ela se descaracteriza da situação de sem fins lucrativos que a igreja tem. E daí teria que começar a cobrar imposto dela. Então essa é a parte legal do porquê que ela não pode investir no mercado de renda variável. Porque é necessário que daí a igreja comece a pagar impostos sobre todo o seu tipo de renda. Ela se descaracteriza da questão legal ao qual ela está inserido. Aí você talvez poderia perguntar, então se ela não vai para o mercado de renda variável, onde ela torna-se sócia de uma empresa, ou até mesmo uma cotista de algum tipo de fundo, para receber esses lucros, e ela é uma entidade sem fins lucrativos, então ela não poderia receber lucros. Então, quem sabe ela pode ir para a renda fixa, onde você consegue algum tipo de renda, porque nós falamos que a renda fixa é um mercado de crédito. Você empresta dinheiro ao governo, ou você empresta dinheiro ao banco, ou você empresta dinheiro a alguma empresa e essa empresa lhe paga juros. Poderia? Também não. Por que não? Porque no mercado de renda fixa existe uma tabela de imposto de renda, onde a alíquota mínima seria 15%. Aí, como é que a igreja, que não paga imposto, vai pagar o imposto da renda fixa? Não dá. Não rola. Será que você conseguiu entender? Então, não é possível que uma igreja, seja ela católica, evangélica, de qualquer outro tipo de religião, consiga fazer, ou denominação, consiga fazer investimentos através do seu CNPJ, tá? Basicamente pelo quê?
Porque quando você vai para o mercado financeiro, você busca lucro. E as igrejas são instituições sem fins lucrativos. E como elas são sem fins lucrativos, ela não paga imposto. E quando você tem lucro na bolsa de valores ou você tem lucro no mercado de renda fixa, você vai ter que pagar imposto. Entendeu? Então, essas coisas se chocam e aí que é o porquê do não pode. Só que eu te dei uma segunda opção. Como as igrejas poderiam fazer algum tipo de investimento ou até mesmo um fundo de reserva. Às vezes pode acontecer alguma coisa. Vamos pegar, por exemplo, a pandemia. As igrejas precisaram ficar fechadas em vários tempos, às vezes meses, devido à pandemia. E como é que elas se sustentaram? Tenho certeza que muitos fiéis continuaram fazendo as suas contribuições normais, as suas ofertas, como manda a Bíblia Sagrada, independente da igreja estar aberta ou fechada por uma questão de saúde pública. Contudo, tenho certeza que teve alguns fiéis que não fez essas contribuições. E às vezes a igreja teve algum problema financeiro. E se ela tivesse um fundo de reserva, se ela tivesse algum tipo de aplicação, ela poderia se sustentar por esse período. Até porque a Bíblia ensina assim. Agora a gente precisa enquadrar na questão legal do nosso país. Como que uma igreja poderia fazer seus investimentos? Ela teria que criar um instituto de fundo de reserva ou um fundo de reserva da igreja especificamente, ou podemos dizer até um fundo previdenciário para sustentar os seus pastores ou seus líderes aposentados. Até porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó, porque diz a Escritura, não amordaçarás o boi quando ele pisar no milho, o trabalhador é digno da sua remuneração. Então o obreiro que trabalha na igreja, ele é digno do seu salário, e está tudo certo aqui. E é lícito que ele se alimente ou busque sua renda daquilo que entra de contribuições na igreja. Porém, esse trabalhador vai chegar um dia que ele vai se aposentar. E é lícito que a igreja também sustente ele. Agora, como que a igreja vai sustentar ele? Então, é prudente que a igreja crie um fundo previdenciário para sustentar esses pastores ou esses líderes de igrejas que, por acaso, vão se aposentar depois de ter trabalhado muito tempo ali no trabalho da igreja, servindo todo o trabalho e todos os irmãos. É prudente que a igreja crie um instituto, que a igreja crie um fundo de investimento, que a igreja crie um fundo previdenciário ou que a igreja crie um fundo de reserva para os momentos de vacas magras, como José nos ensina lá no capítulo 41 de Gênesis. Contudo, é necessário que se crie um novo CNPJ. É uma nova instituição que pode estar ligada à igreja. Aí você tem que alinhar isso aí com o estatuto da igreja. É importante você fazer uma consulta com um advogado tributarista, para alinhar essa questão jurídica. Mas sim, existe hoje igrejas que já têm os seus próprios fundos previdenciários para os pastores se aposentar. Existem as igrejas que têm os seus próprios fundos de reserva para algum momento difícil, como a pandemia, por exemplo. Então, é possível. O que não é possível investir diretamente com o CNPJ da igreja, porque ela é sem fins lucrativos e não paga imposto. Agora, essa igreja criar um novo instituto de investimentos, um novo fundo exclusivo para esse tipo de aplicação, para um fundo de reserva, isso é possível. Você precisa fazer esse alinhamento legal, esse alinhamento jurídico, mas sim existe uma forma de você conseguir fazer esse tipo de reserva financeira ou até mesmo de investimento. Quero te chamar a atenção em um ponto. Essa questão de formar um instituto ou formar um fundo de reserva ou mesmo um fundo de previdência para que a igreja consiga fazer as aplicações financeiras precisa estar muito bem alinhado com o estatuto da igreja e também tudo juridicamente aprovado e instituído no que rege o estatuto da igreja. Isso é muito importante para que você não tenha problemas jurídicos depois. Outra questão muito importante de salientar. Eu acho prudente que as igrejas façam isso, até porque tem igrejas que já têm no seu estatuto a questão de dar um apoio financeiro para os pastores, os líderes aposentados ou até mesmo as famílias desse pessoal. Ou seja, vai chegar um momento que às vezes, se essa igreja não criar um tipo de fundo, daqui a um pouco a igreja está com um problema muito sério, bem parecido com o que o INSS tem hoje, ou seja, falta de dinheiro para pagar os aposentados. Então, isso é prudente, você fazer esse tipo de planejamento financeiro, isto é bíblico,
Então é prudente que a igreja utilize desse recurso que existe na nossa legislação para começar a fazer os seus investimentos e também fazer o seu fundo financeiro para suportar as próprias obrigações que a igreja já tem. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, dê o like, porque isso nos ajuda bastante a fazer esse conteúdo andar aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal do Economista Cristão e eu te aguardo num próximo vídeo.